Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu faço e a ideia desse canal é exatamente compartilhar alguns cálculos, ideias e, enfim, pensamentos que eu tenho, que às vezes eu acabo investindo um tempinho para entender e fica só comigo. Então, compartilhar um pouco desse conhecimento e, em geral, coisas que eu acho que você devia ter aprendido na escola, que devia fazer parte de alguma discussão e não foi feito. Então, se você gostar da ideia, gostar do canal, deixa o seu like, compartilha com quem você achar que é importante e se inscreve para a gente conseguir fortalecer. Bom, primeiramente, o vídeo de hoje é sobre Previdência Social, sobre o INSS e o que, que eu penso dele, né? Porque se vende que é uma coisa muito boa e tem muita gente que defende o INSS com unhas e dentes. A gente vai ver que é bom em alguns aspectos, mas enfim, tem coisa muito melhor que a gente podia fazer com esse dinheiro, né? Então, primeiro, já tem vários vídeos muito bem produzidos aí chamando de pirâmide financeira. Tem um é, que eu me recordo dos Jovens de Negócios, que é fantástico. Então vale a pena você assistir outros conteúdos, mas aqui eu queria trazer um pouco mais para o cálculo, um pouco mais, eu colocar um pouco mais de matemática e fatos em cima do vídeo, né? Da discussão. Então, primeiramente, como é que se vende o INSS, né? Até se você for entrar na página do INSS, na página do governo, você vai ver que é difícil ter um compilado bom das informações do porquê que o INSS é bom, o que você tem ali de benefício, por que você deve contribuir. Então, peguei um compilado aqui para entender os benefícios, disponibilizado no blog da Alves Advocacia. Está aqui o link para quem quiser, que ele cita 12 pontos interessantes lá. Então, primeiro, que todo mundo, quando fala com o INSS, pensa em aposentadoria. É mais do que isso, mas o principal item que vem à mente é o item aposentadoria. Então, você tem três tipos de aposentadoria aí principais, né? Que é a aposentadoria por idade. Chegou nos 65 anos, chegou nos 60 anos, é, você vai ter ali o direito à aposentadoria se você contribuiu o tempo mínimo necessário. Tá? Se não me engano, são 15 anos, estou usando como referência 15 anos de tempo de contribuição. O segundo é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se você for homem, contribuiu ali por 30 anos de idade, perdão, 35 anos de idade, você tem o, o direito já de pedir a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Mulher um pouco menos, um homem um pouco mais. Tem a questão de pontos, você tem que somar com a idade. Esse é o método antigo que tinha para você poder fazer. Tem um monte cada coisa que a gente fala de INSS tem um monte de regra diferente para cada tipo de caso. Cara, tem advogado que só faz isso da vida. Então não é a coisa mais simples do mundo. E até para você achar informação é um bicho de sete cabeças. Dá para você simular a sua aposentadoria no INSS quando seria, sempre uma coisa complicada. Mas tem aqui a possibilidade de ser antes da idade. Se você está contribuindo por um longo período, você pode pedir a aposentadoria por contribuição. Você tem a aposentadoria especial, que é para aqueles profissionais que trabalham em áreas de risco, que estão expostos enfim, a alguma atividade especial ali, que tem periculosidade, insalubridade. Então, você tem um tempo diminuto, né, um tempo menor para você ter aposentadoria. Tem a questão de auxílio doença ou por incapacidade temporária. Basicamente, é aquela que você deve conhecer alguém que entrou na caixa, né? Ficou doente, depois de 15 dias a empresa para de pagar, quem começa a pagar é a caixa. Não é o mesmo salário que você vai ter, então se você recebe lá R$ 3.000, você vai receber bem menos do que isso durante o período que você estiver recebendo esse benefício aqui do INSS, tá? Então, não tenham ilusões que vai ser o mesmo salário, não, é menos, né? Você tem um auxílio acidente, o auxílio acidente aí é uma indenização que você recebe. Então, por exemplo, trabalho de digitação com teclado e perdi os dedos, né? Então você recebe ali uma pensão, não uma pensão, um pagamento, porque agora você está menos produtivo, né? Você vai continuar trabalhando, só que você não consegue a mesma eficiência que você conseguia antes, tá? O que é diferente aí da aposentadoria por invalidez, que é exatamente quando você perdeu um membro, você realmente não consegue mais trabalhar, porque você está inválido, e daí sim você tem essa aposentadoria antecipada por invalidez, né? Recebe já, se aposenta antecipadamente.
Tem pensão por morte, que a família recebe. Pensão por morte não é para a vida inteira, não é, meu pai era aposentado no INSS, faliu, agora a gente vai receber. Não. Primeiro, que é só para dependentes, se ainda tiverem dependentes, e depende da idade. Então, se a pessoa morreu com 30 anos, a família vai receber ali por 2, 3 anos a pensão por morte. Então, é um período curto que você tem ali de pensão por morte, tá? E sempre até os filhos ali crescerem, ficar maior de idade. Se for uma esposa, um esposo que era dependente, daí sim tem um período mais prolongado, até a própria pessoa poder pegar INSS, mas se a pessoa não trabalhou também não vai ter direito a INSS, não é, tem muita regra aqui para explorar, tá? Salário maternidade bem conhecido, né? Licença maternidade é quando a pessoa sai, ela recebe do INSS o pagamento, salário família, que é exatamente para quando você tem um caso aí que a pessoa recebe muito pouco, acaba recebendo um bônus aí de 50 e poucos reais aí por filho, tá? Benefício de prestação continuada, que é para quem já tem um PCD, tem algum deficiente, ou o deficiente já nasceu com a deficiência, então ele recebe aí essa auxílio do INSS. E seguro defeso, que é para basicamente ali para casos que me vem à mente sempre é o de pescador que em algum período do ano não pode pescar, é, por uma questão ali de sazonalidade, então ele recebe esse pagamento do INSS durante esse período, tá? Então essas são acho um absurdo estar isso daqui junto do INSS, não faz o menor sentido para mim, tinha que ser um outro benefício fora do INSS, assim como o de prestação continuada também, tenho até minhas dúvidas se seria o melhor lugar aqui, mas é como está hoje, né, na lei. Bom, esses são os benefícios que vêm de mais com qual custo, né? Quanto que a gente paga por isso aí, porque nada é gratuito, né? Tudo tem um custo. Então, considerando as regras aí desse ano, o governo ele toma em torno de 29,5% do seu salário a 14%, ou seja, de 14 a 29, né? Dependendo aí do valor do salário que você tem. Então, é descontado direto em folha de 7,5% a 14% do funcionário, de acordo com esses números que a gente tem aqui embaixo, né? Então, até um salário mínimo, todo mundo que é assalariado paga 7,5% do salário, pelo menos. E a partir daí, quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga. Então, se a pessoa ganha, por exemplo, R$ 1.400, ela vai pagar 7,5% do salário em cima de 1.302, que está nas próximas slides aqui, a gente calcula junto aqui, ó, 1.302 vezes 7,5%, ela vai pagar R$ 97, só que ela ganha 1.400, ela ganha mais que 1.302. Então, o restante, os R$ 98, ela vai pagar ali 9% em cima dos 98. Então, R$ 98 vezes ponto 0,9, né? Ela vai pagar mais 8,82. Então, no total, ela vai pagar R$ 106,47, tá? Se a pessoa ganhar R$ 2.500, não é que ela vai pagar 9.000. Vou pegar aqui, a pessoa ganha 2.571. Não é que o cálculo não é que ela vai pagar 9% de 2.571. Ela vai pagar o mesmo 97,65 em cima de 1.302, então ela vai receber 2.571,29 menos 1.302, aí ela vai pagar 9% em cima desse montante aqui. 114 mais os 97,65, ela vai pagar R$ 211,88 para o INSS. Já a empresa ela vai pagar 20% em cima da folha de pagamento, ou seja, ela pagaria 20% em cima desses valores aqui mesmo. Então, se for o salário de R$ 2.511, R$ 2.511,29, a empresa pagaria 20%, ela pagaria R$ 502, ou seja, o custo para a empresa aqui do funcionário, obviamente todo mundo já sabe disso, que não é 2.571, já que só considerando o INSS já vai para R$ 3.073. Depois mais o FGTS, mais férias remunerada, tem mais é, vale transporte, vale refeição, assistência médica, etc. Mais tem alguma tributação aí que eu tô esquecendo seguramente, ou seja, custo, tudo isso vai aumentando. E não encarem, gente, 20% é pago pela empresa, não é pelo funcionário, a gente não paga nada, por isso que é bom. Não. Isso aqui deixa de ir para o funcionário. É simples assim. Nosso salário poderia ser maior se não tivesse o INSS. É fato.
né? O simples assim, poderia ter um salário em vez de 1.300, o salário mínimo de 1.302 já poderia ser 1.500 reais, se não tivesse INSS. Por que não? Já é um custo hoje que as empresas têm. Então, sempre a empresa ela vai pagar o que for possível que você gera de lucro para a empresa. Se você gera lucro para a empresa, você vai basicamente receber o que você está gerando de lucro ali, tem um balanço ali que a empresa vai fazer. Se coloca no lugar do contratante, né? O padeiro ali, o dono da padaria, ele quer ter um monte de funcionário o máximo possível, dividindo o máximo possível a carga e tendo lucro, ou seja, vendendo pãozinho, vendendo tudo que precisa. Então ele precisa balancear o que ele vai conseguir vender, o que ele está arrecadando ali de faturamento, versus os custos dele e tentar chegar num bom senso ali de quanto que ele consegue pagar, não um bom senso, o quanto que ele consegue pagar para cada funcionário e se ele não pagar bem o suficiente, simplesmente o funcionário vai trabalhar em outro lugar para ganhar mais. A prova disso é que o salário mínimo é um salário mínimo, né? Muita gente ganha salário mínimo, é verdade. Só que por que tem gente que ganha mais que o salário mínimo? Se o empregado, o empregador sempre fosse pagar o mínimo possível, ele só ia pagar o mínimo. E tem muita gente que ganha mais, por quê? Porque se ele não ganhar mais, aquela pessoa ela produz bastante, ela adiciona muito valor para o negócio, então outra empresa vai pagar. Então, basicamente isso. Hoje, esses 20% pagos pela empresa já está no cálculo quando ele vai contratar a pessoa, só você vê a diferença de um salário PJ para um salário CLT. Então, o salário PJ ele consegue ser bem maior, por quê? Porque a empresa está pagando só aquele dinheiro sem nenhum benefício, todos os benefícios já estão inclusos lá. Tá? Então, esse papo de que se a empresa não pagasse esses 20% ia virar lucro da empresa, isso daí é mito. É mito porque se fosse assim, a empresa só contratava a PJ pagando a mesma coisa que paga para o CLT. E obviamente que não é assim que funciona. Se não tem o direito lá, se não tem o INSS, não tem a FGTS, não tem férias remuneradas, não tem VR, não tem VT, não tem nada disso, a empresa paga mais, porque senão ela não vai conseguir contratar um funcionário, não vai conseguir contratar mão de obra. Tá? Então, é o custo do INSS, é o quanto ele arrecada, independente de você concordar com o meu discurso aqui da empresa, aumentar o salário ou não, se não pagar INSS, é o que custa hoje, tá? O que o governo arrecada. Vamos pegar um caso aqui de um funcionário que ganha um salário mínimo, né? E você tem a empresa aí descontando, o governo pegando direto do funcionário 7,5% do salário dele e 20% a empresa está pagando. Ou seja, em cima de um salário mínimo, o governo arrecada R$ 358, tá? Que é a taxa mínima ali, os 27,5%. Deixa eu até conferir se foi isso que eu coloquei no último slide aqui, que não é 29,5 não, é 27,5, porque eu estava considerando quando eu comecei a apresentação 22% pago pela empresa. Então é 27,5% a 14%. Dito isso, então nesse caso um salário mínimo o governo está arrecadando R$ 358, né? Então vamos colocar aqui se a pessoa fosse investir esse dinheiro em vez de estar passando para o governo, né? Então, de novo, lá o tempo para você se aposentar por tempo de contribuição, até onde eu me lembro, são 35 anos, né? Então você contribui por 35 anos para um homem e pede ali a aposentadoria. Então, se você tivesse investindo R$ 358 durante 35 anos, fazendo 13 aportes por ano, porque tem o 13º, a uma taxa de juros aí de 5,54, quanto que você teria, né, depois de 35 anos? Você teria R$ 482 mil. Né? Isso já daria uma renda passiva de R$ 2.168. E se você fosse se aposentar com 35 anos depois de ter aprovação do INSS, passar por toda a burocracia, eles iam te pagar um salário mínimo, que é o que você contribuiu. E aqui você estaria com né, bem mais, um salário e meio mínimo aqui, né? R$ 2.168 por mês. Fora que você ainda teria um patrimônio de R$ 481 mil, R$ 482 mil que ficaria de herança para a sua família. Ou, enfim, você iria passar isso para a próxima geração de qualquer forma, né? Então, veja a diferença aí, enquanto com o INSS ele ia te pagar, se você tivesse vivo ainda, R$ 1.300 ali. É uma discrepância gigante. É uma discrepância gigante. Mas Thiago, ninguém contribui com 35 anos. É raro alguém contribuir com 35 anos. Eu conheço um monte de gente, mas vamos colocar que é raro. Então vamos colocar que a pessoa contribuiu, ela vai aposentar com 65 anos, né? Então, e vai contribuir o mínimo ali, que é 15 anos de contribuição, tá?
Para você aposentar por idade, você tem que ter contribuído no mínimo 15 anos. Então, colocar que você começa ali com 17 anos a trabalhar, vai contribuir por 15 anos, ou seja, contribui até os 32, e depois você espera até os 65 para você poder se aposentar. Nesse caso, contribuindo 15 anos, você vai ter ali R$ 358 durante 15 anos, a mesma taxa de juros estou usando. Você vai ter no final de 15 anos, aos 32 anos de idade, R$ 107.000. Só que isso daqui vai ficar rendendo, porque você só vai poder aposentar com 35 anos. Então você vai deixar lá rendendo até você chegar aos 65 anos. Aos 65 anos você teria R$ 634.000, tá? Que geraria uma renda passiva de 2.855. Ou seja, de novo, e aqui é o dobro do que você receberia do INSS, que seria de 1.302. E você teria ainda todo esse dinheiro aqui que você ia deixar de herança para sua família, tá? A discrepância é absurda. É absurda. Tô deixando as fórmulas, gente, porque vocês podem alterar depois os parâmetros e refazer, tá? Ah, mas o INSS tem uma série de benefícios que se eu ficar doente, se eu tiver um acidente, se eu tiver uma invalidez, tudo isso eu tenho o INSS para me socorrer. Só que você tem alternativas para isso. As alternativas são seguro de vida, né? Ah, eu morri muito cedo, minha família não vai ficar sem a pensão. O seguro de vida para uma pessoa jovem custa muito barato. Muito barato. Ah, mas se eu morrer velho? Se você morrer velho, você vai ter contribuído e poupado lá, investido por 20 anos. O dinheiro que vai ter lá vai ser mais do que a pensão que o governo pagaria para sua família. Muito mais. Entendeu? Ah, e se eu ficar doente? O seguro doença pagaria tranquilamente isso, mais do que o INSS pagaria para você, de novo, por um preço menor, e quando você tiver mais velho, você já teria dinheiro suficiente para pagar essa para viver basicamente ali, para receber esse dinheiro sem a necessidade do seguro de vida, de doença quando você estiver mais velho. E para acidente é a mesma coisa, né? Mas, cara, seguro de invalidez por acidente é muito barato. É muito barato. Então, qualquer tipo de seguro aí, você fazendo a cobertura junto. Ah, mas e o custo de seguro de vida? Cara, se você descontar dos R$ 358 por mês lá, os R$ 50 você vai pagar por mês aqui no seguro, ainda assim vai fechar a conta. Entendeu? Então, é, tem alternativas. O INSS é uma coisa que tem tem suas vantagens, tem seus benefícios, mas são poucos casos. Para quem trabalha a vida toda e colabora, e mesmo assim, quando você fala que no seguro, se eu ficar doente, eu vou precisar do INSS. Cara, eu conheço tanta gente, tem amiga com câncer que ficou mal, 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 não conseguia trabalhar, fazendo químio, e o médico do INSS falava, não, você está apto a trabalhar. E aí o médico da empresa falava que ela não estava apta para trabalhar. Afinal, ficou desempregada porque a empresa não deixava trabalhar, não estava apta. Só que o médico do INSS falava que ela estava apta. Tem amigo meu fez cirurgia na coluna, devia estar aposentado, trabalhava no carro, dirigindo o dia todo e não tinha mais condição de trabalhar. E mudou no final, foi para venda, tá tentando se realocar, mas sofre de dor, toma sempre remédio. É um cara que provavelmente deveria estar aposentado. E mesmo quando ele estava em crise, que ele tinha acabado de fazer cirurgia, os pontos estavam ainda cicatrizando e ele já não conseguia mais o benefício do INSS. Então, assim, não é porque você está escrito num papelzinho aqui que você tem direito que você o direito vai ser exercido, tá? Isso daqui é uma falácia enorme. Então, enquanto o dinheiro que você tem está investido, o investimento é seu, isso é certeza, vai estar lá. Você pode até tomar um calote, você pode até ter dor de cabeça, mas você fazendo uma diversificação, cara, tem um monte de gente aí ensinando a investir hoje em dia. Então, preciso chover no molhado, né? Mas só para trazer aqui em números o quanto que a Previdência Social é discrepante, porque o que você colabora com ela fica longe do que o que você vai receber. Sem falar que se você tivesse investindo por conta própria, a sua família ainda teria uma herança, teria um patrimônio ali quando você deixasse. Provavelmente, olha só, se seus pais já tivessem colaborado dessa forma, não tivesse pagado o INSS, você já teria recebido uma herança, ou seu pai estaria aí ainda, sua mãe, mas teria ainda uma herança ali para você receber maior, e provavelmente para o seu filho você já deixaria uma herança maior ainda, ou seja, é um negócio que é muito mais sustentável, é muito mais, eu acho que a proposta que tem no Chile é exatamente essa, de você ter uma previdência sempre privada, poderia até ser obrigatório, poderia ser mandatório, mas que fosse privado, que fosse uma previdência onde o dinheiro que você está colocando, você vai receber.
e não que o dinheiro que você está colocando está sustentando as outras pessoas que já estão lá, né? É legal pegar aquele gráfico também depois do o custo do governo. Previdência é o maior custo que o governo tem hoje depois dos juros. Então, cara, assim, falar que INSS é uma coisa boa para a população passa longe da verdade. Passa muito longe da verdade, porque se cada um fizesse sua própria contribuição e não fosse obrigado a pagar do governo para o governo e seguir seu próprio caminho, a gente estaria muito melhor. Tá bom? Fica aqui a reflexão. Fica aqui no campo dos comentários para você defender o INSS ou concordar comigo. Deixa o like, compartilha com quem adora o INSS para a pessoa ver um pouco os números para ver se alerta enfim, se conscientiza, né, às vezes de uma discussão importante, que isso aqui tem que ser reduzido, não ampliado. E é isso. Deixo o meu muito obrigado aqui pela view aqui e vamos fazer uma discussão saudável aí no campo dos comentários, tá certo? Aquele abraço.